Fala pessoal, como é que nós estamos? Tudo bem? Espero que sim. Partindo para mais uma aulinha de filosofia básica, hoje a gente vai falar sobre processo de instrumento de conhecimento do ser humano. Quais são os instrumentos que os seres humanos têm como forma de conhecimento? A gente vai passar por 4 palavrinhas básicas para qualquer tipo, para qualquer processo de conhecimento filosófico: a dúvida, a lógica, e dentro de dúvida e lógica, 2 métodos: o método indutivo e o método dedutivo. Beleza? Vamos embora? Então vamos lá. Começando aqui, deixa eu só compartilhar a tela. Tá aqui. Ah, não, já tá aqui. Achei. Vamos dar um F5 para fazer a projeção da aula. E é isso aí. Bora para a aula. Então é o seguinte: a filosofia, antes de tudo, é uma ciência do conhecimento. Aliás, quando a gente chama a filosofia de ciência, não é à toa, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências. Em Aristóteles, a gente tem o surgimento da ciência propriamente dita, né? A ciência aristotélica, que vai durar por 2000 anos como fundamento de conhecimento. A gente tem ali, a partir da concepção de primeiro motor do Aristóteles, a partir da divisão do conhecimento de Aristóteles em conhecimento produtivo, conhecimento lógico, conhecimento prático, conhecimento teórico, a gente tem ali o advento da ciência, que ela vai ser tão importante que ela vai durar até o século XVI, quando vão aparecer os filósofos cientistas, a partir de Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler, e a partir desses caras a gente tem uma revolução científica. Tanto que a gente chama o século XVI de admirável mundo novo. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Por enquanto, aqui a gente vai ficar com a ideia de quais são esses instrumentos que a ciência usa como conhecimento. Quaisquer ciências. Antes de tudo, é preciso que a gente entenda a origem da filosofia que está na questão da dúvida. A filosofia, ela nasce da dúvida. Né? O filósofo, antes de tudo, é um sujeito que duvida das coisas. E ao longo de 2.500 anos de filosofia, a gente sempre vai passear por momentos em que é necessário duvidar das coisas. A gente vai chamar isso de ceticismo. Mas René Descartes é o cara que vai discutir bem essa questão da dúvida. Para a gente entender, para a gente voltar lá no Aristóteles, na lógica aristotélica, antes eu quero passear um pouco com vocês sobre a questão da dúvida em René Descartes. René Descartes, um filósofo que nasce no final do século XVI, ele nasce em 1650, desculpa, nasce em 1596, morre em 1650, e ele vai ser muito influenciado por um cara que morreu logo depois que ele nasceu, um cara chamado Michel de Montaigne, que vai provocar a necessidade de duvidar das coisas, é necessário duvidar de tudo. Só que o Montaigne, ele no final da sua vida filosófica, ele conclui que a dúvida é a maior prova de que a verdade não existe. A gente vive num universo de incertezas. Então, quanto mais eu duvido, mais distante da verdade eu estou. O Descartes, ele vai falar, não, Montaigne, você está errado. Para o René Descartes, o Montaigne ele foi importante do ponto de vista de começar a refletir sobre a questão da dúvida. Ok. Só que, ao mesmo tempo, o Descartes ele começa a distanciar um pouco do Montaigne. Por quê? Porque enquanto o Montaigne entende que a verdade, que a dúvida é a prova da não existência da verdade, Descartes vai falar, não, quanto mais eu duvido, mais próximo da verdade eu estou. Quando o Descartes vai definir, por exemplo, o que é verdade, ele vai falar, olha, verdade é uma ideia que sobreviveu à dúvida. Então, quanto mais eu duvido, mais próximo da verdade eu estou. E, galera, o método científico, o método do conhecimento, ele deve partir da dúvida. A gente não pode aceitar as coisas prontas sem antes passar por um... Até o Descartes tem uma expressão que eu gosto muito, passar por um funil da dúvida. É duvidar, é duvidar. É expor a ideia à dúvida constantemente. Quando não houver mais dúvida em relação àquela tese, àquela ideia, àquele conceito, pois bem, chegamos à verdade. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui? Basicamente, aqui ele está dizendo, olha, nós precisamos, a todo o tempo, duvidar das coisas. O caminho
da verdade é o caminho da dúvida. E para isso, ele vai partir da seguinte tese: a dúvida, ela vem do ser que pensa. Galera, somos seres pensantes. E se somos seres pensantes, somos seres abertos a constantes dúvidas. E é exatamente nesse momento em que vai nascer a frase mais famosa do Descartes: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Se somos seres pensantes, nós somos seres aptos ao conhecimento. E esse conhecimento, ele vai, antes de tudo, nascer de uma dúvida sobre algo. E ele vai avançar na ideia dele dizendo o seguinte: olha, a gente tem que encontrar uma ideia que não seja sufocada pela dúvida. Vejam, eu preciso duvidar, 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 duvidar. Pois bem, chegou num ponto em que ela não há mais dúvida. A hora que eu cheguei nesse ponto em que a dúvida não existe mais, parabéns, atingi a verdade. E aí ele vai, essa parte da filosofia dele eu acho muito interessante. Ele fala, olha, nós temos que colocar tudo em dúvida. Temos que expor todo o objeto à dúvida. Ó, os meus sentidos eu tenho que colocar ali em dúvida, tanto é que Descartes é um filósofo racionalista. Então, se eu descrever para vocês o sabor do peixe que eu almocei, vocês não vão saber a verdade com relação ao peixe, porque é um sentido que eu tenho, a sensação que eu tenho. Se eu descrever para vocês a alegria quando eu comemoro um gol do meu time, vocês não vão entender. Então tem que duvidar dos sentidos, tem que duvidar da memória, tem que duvidar até da própria ciência. Para Descartes, só existe uma coisa que eu não posso duvidar: da própria dúvida. O conhecimento científico, o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento que deve partir da dúvida. No momento em que eu tenho certeza absoluta de algo, eu estou próximo de errar. Porque a certeza é uma casca de banana no conhecimento. É necessário duvidar de tudo. O que é verdade para Descartes? Verdade é uma ideia que sobreviveu à dúvida. Vejam, vou dar um exemplo. Futebol. Agora com o VAR, aqueles programas de debate esportivo de segunda-feira, eles perderam um pouco a graça. Porque o que era gostoso de assistir esses programas de futebol? Foi impedimento? Não foi? Foi pênalti? Não foi? Estava em posição irregular? Estava em posição regular? E aí? E eles ficavam 2 horas discutindo um lance que agora não tem necessidade. Porque o árbitro ele não tem mais dúvida com relação ao lance, porque existe um mecanismo que traz ele a verdade. Vejam, a dúvida é o caminho para se chegar à verdade. Certo? A dúvida é o caminho para se atingir um conhecimento. A grande diferença do Descartes para o Montaigne, que é o cara que influenciou Descartes, é que o Montaigne ele diz que a dúvida é a certeza de que a verdade não existe. O Montaigne ele viveu durante o século XVI inteiro. E ele viu todas as transformações que o século XVI assistiu. O desenvolvimento do heliocentrismo, a reforma religiosa, a revolução da ciência. Ele viu tudo isso. O humanismo. E ele fala, olha, do que adianta eu acreditar numa coisa, se daqui a pouco pode vir alguém e falar, não, o que você acredita está errado, a verdade é isso aqui. Perde-se o sentido. Só que o Descartes, embora ele tenha sido influenciado pelo Montaigne nessa questão da dúvida, o Descartes ele vai se distanciar do Montaigne, porque para o Descartes a dúvida é a certeza que a verdade existe. E para eu atingir uma verdade, Descartes vai apresentar para mim 4 regras. Para eu, por meio da dúvida, chegar a um conhecimento, eu preciso passar por 4 regras. A primeira regra, Descartes vai chamar de regra da evidência. O que é a regra da evidência? Eu preciso fazer com que as minhas ideias sejam claras, sejam evidentes. Para que a dúvida ela comece a ser eliminada do meu conhecimento. Então, estou aqui dando aula para vocês. A minha aula ela tem que ser o mais claro possível, porque senão vocês vão permanecer na dúvida.
Ou seja, vocês ainda não vão ter atingido a verdade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso construir uma aula seguindo a regra da evidência cartesiana. Ou seja, eu preciso construir uma aula fazendo com que o processo de conhecimento siga essa lógica de uma ideia clara e evidente. Quanto mais claro for a minha ideia, menos dúvida vai existir. Logo, estaremos próximos da verdade. Uma segunda regra, Descartes vai chamar de regra da análise. O que é a regra da análise? A regra da análise é eu dividir as dificuldades em várias partes. Como assim? Eu preciso formatar o conhecimento do mais fácil até o mais difícil. Um professor de matemática, por exemplo, que está dando aula no primeiro dia de aula para uma turma de iniciantes, ele não pode começar a aula dele num exercício do ITA. Ele tem que começar no básico. E aí ele vai evoluindo o seu processo. Ele vai construindo por meio das dificuldades para que todos os seus alunos estejam no mesmo ritmo de conhecimento. Não no mesmo nível, porque há níveis diferentes, mas pelo menos no mesmo ritmo. É mais ou menos, gente, quando a gente vai construir uma tese. Essa tese ela é construída em várias dificuldades. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, quando eu, Gigi, vou aplicar uma prova para os meus alunos. Se eu for fazer uma prova, por exemplo, de 7 questões, eu sigo a regra da análise do Descartes. O que é essa regra? Eu vou colocar lá 2 exercícios simples, né? Vou colocar ali 2 exercícios fáceis. Depois eu coloco outros 2 exercícios um pouco mais trabalhados. Depois eu coloco 2 exercícios difíceis. Aí eu coloco um mais puxado. Porque com isso eu dividi as dificuldades, aí eu consigo entender o nível de conhecimento dos meus alunos, eu consigo ver aonde está a dificuldade maior deles, quem tem mais dificuldade numa área, quem tem mais facilidade na outra. Regra da análise. A regra da síntese, você faz muito isso, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, um vestibular. Ordenar os raciocínios indo dos mais simples para o mais complexo. É meio parecido com a regra da análise. Então, você vai fazer uma prova, você vai fazer o primeiro dia do Enem, 90 questões. Você não vai fazer a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5, depois a 6. Você vai fazer a 1, você vai ver que a 2 é difícil, você volta nela depois, você vai fazer a 3. A hora que você chegou no 90, você vai voltar, vai fazer as outras. Você vai colocando em ordem o seu raciocínio. Para quê? Para que você possa atingir um conhecimento mais próximo da verdade. E por último, a regra da enumeração. A regra da enumeração é eu sempre voltar para ver se nenhum estudo ou nenhuma conclusão ficou esquecida pelo caminho. Vejam, a comunidade científica descobriu um remédio, a vacina para o coronavírus ou coisas do tipo. Antes de publicar qualquer artigo, antes de divulgar as conclusões que eles chegaram, antes de... O que eles precisam fazer? Eles vão voltar, ver se não ficou nada para trás. Eles precisam analisar antes para ver os efeitos colaterais na vida das pessoas, na saúde. Qual é o grupo que se adaptou melhor àquele remédio? Isso é a regra da enumeração. Então, todo conhecimento científico, ele, antes de tudo, deve passar por essas 4 regras. Para quê? Para chegar mais próximo da verdade. A dúvida leva a essas 4 regras, e passando por elas a gente elimina a dúvida, a gente chega na verdade. Tudo bem? Então, para a gente entender essa questão, é importante agora a gente partir para uma segunda parte, que é quando a gente começa a trabalhar a questão da lógica aristotélica. Então, a gente vai voltar agora 2.000 anos, quando Aristóteles desenvolve a lógica. E o que é lógica para Aristóteles? Lógica, lembra que eu falei no comecinho do vídeo,
A gente divide em duas partes, dúvida e lógica, tá? A dúvida que nasce junto com a filosofia, eu usei Descartes para a gente entender essa questão da dúvida, e agora a lógica, que é o fundamento da ciência. Lógica é nada mais do que o conhecimento racional, conhecimento da própria razão. Logos, razão. Um conhecimento lógico nada mais é do que um conhecimento objetivo, um conhecimento real, um conhecimento que não há espaços para dúvida. E o Aristóteles, ele usa da lógica para que ele possa promover a ciência. Porque a ciência deve ser esse instrumento da verdade. E aí o Aristóteles, quando ele desenvolve a lógica, ele vai apresentar 3 princípios. O primeiro é o princípio da identidade. O princípio da identidade, Aristóteles parte da seguinte tese: um ser é sempre igual a ele mesmo. Um ser é sempre idêntico a si mesmo. Gigi, não entendi. Beleza, vou te explicar. Isso é um celular. Então, aqui há um princípio lógico. Dizer que isso é um celular. Qualquer objeto que se pareça com isso vai ser chamado de celular. Isso aqui não é um prato de comida. Aí você vai falar para mim assim, mas isso é lógico. Sim, por isso que a aula chama lógica. O princípio da identidade entende que o objeto ele é sempre igual a si mesmo. A gente usa esse princípio da identidade desde criança e não percebe no dia a dia. Quando, por exemplo, você está deitado no sofá da sala, assistindo TV, e dorme. E lá do quarto tua mãe grita para você assim, oh, vai deitar na cama. Sofá não é lugar de dormir. Dormir é na cama. Ela está usando o princípio da identidade. Porque ela está definindo para você a que aquele objeto é idêntico, a si mesmo. Um exemplo, por exemplo, ó, Sócrates é Platão. Não, Sócrates é Sócrates, Platão é Platão. É como se eu dissesse, um celular é um prato de comida. Não, um celular é um celular, um prato de comida é um prato de comida. A isso, o Aristóteles vai chamar de princípio da identidade. Mas, Gigi, isso é muito claro, isso é muito bobo. Não. Gente, você não pode olhar para isso com o olhar do século XXI. Vejam quantos instrumentos de conhecimento a gente tem, veja quanta informação a gente recebe. Pensa nesses princípios, gente, sendo desenvolvidos no século IV a.C. É outra realidade, é outro cenário. Tá? Então, o princípio da identidade, o ser é sempre igual a si mesmo. Um segundo princípio lógico do Aristóteles é o da não contradição. Algo não pode ser e não ser idêntico a si mesmo. Algo não pode ser e, ao mesmo tempo, não ser idêntico a si mesmo. Ou as coisas são, ou as coisas não são. Por exemplo, o princípio da não contradição é aplicado quando duas proposições contrárias não podem ser verdadeiras. É uma só que é verdadeira. Aristóteles é gordo e magro. Não. Ou Aristóteles é gordo, ou Aristóteles é magro. Vejam que quando eu falo Aristóteles é gordo e magro, o que eu estou fazendo? Eu estou contradizendo a minha própria proposição. Vocês entenderam? Aí você está descrevendo um amigo para outro amigo. Ou você está descrevendo uma música que você gosta. Vamos pegar esse princípio de uma música. Aí você fala, nossa, essa música é boa pra caramba. Nossa, mas ela é tão chata. Tem que resolver. Ou ela é boa ou ela é chata. Você está lá numa DR com o seu namorado, com a sua namorada. E aí, no meio da discussão, fala, não, mas, nossa, você é um cara muito bacana. Aí passa um pouquinho, nossa, mas você anda meio chatinho, hein? Mas peraí, é bacana ou é chato? Porque se você usa o princípio da não contradição, não haverá dúvidas. Você vai chegar num conhecimento lógico.
E um terceiro elemento dessa lógica aristotélica, ele se aproxima, é um pouco até semelhante da não contradição. Aristóteles chama de terceiro excluído. Uma ideia não pode ser ao mesmo tempo afirmativa e negativa sobre o sujeito, não existe um meio termo. Ou Marx é revolucionário, ou ele não é revolucionário. Ou uma coisa ou outra, eu tenho que eliminar uma terceira opção. Por isso, terceiro excluído. Muitas vezes a gente se perde no argumento porque a gente não consegue eliminar as posições. Ou a minha tese é afirmativa, ou ela é negativa sobre determinado objeto, sobre determinado sujeito. O que o Aristóteles está falando nessa primeira parte da aula? Ele está falando, olha, todo conhecimento, para ser lógico e eliminar a dúvida, e ser um conhecimento real e científico, ele precisa obrigatoriamente passar por esses 3 princípios. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, a Unicamp, se eu não me engano, alguns anos atrás, ela trouxe uma questão onde ela queria exatamente os 3 princípios da lógica aristotélica. Identidade, não contradição e terceiro excluído. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai trabalhar os elementos dessa lógica. A gente trabalhou os 3 princípios, identidade, não contradição e terceiro excluído. Aí no próximo vídeo, a gente vai trabalhar os elementos da lógica, que é o método indutivo e o método dedutivo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Beijos!